Olá, aqui é Daniele Marque e eu quero conversar com você um pouco desta jornada profética, o que eu estou chamando de mães com a voz de Deus. Muitas vezes nós já dissemos para os nossos filhos e as pessoas que estão à nossa volta: eu estou hoje sem paciência, eu estou hoje com raiva, eu estou hoje irada, eu estou hoje estressada. E se você alguma vez já disse, eu estou hoje com a voz de Deus e com a presença do Espírito Santo dentro de mim, me empoderando, eu quero te dar os parabéns. Mas aí de muitas mães que existem neste mundo, o nosso habitual e o nosso padrão geralmente é dizermos, eu estou hoje com raiva, estressada, eu estou sem paciência com você, criança. E nessa jornada de mães com a voz de Deus, eu quero estimular você, eu quero elevar você e a sua perspectiva e a sua compreensão mental, emocional de que você está com a voz de Deus. Você está com o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo, ele é amor, ele é alegria, ele é paz, ele é longanimidade, ele é benignidade, ele é bondade, ele é fidelidade, ele é mansidão e ele é domínio próprio. Se você se sentir confortável, declare agora: eu sou uma mãe com a voz de Deus. Eu sou uma mãe com a voz de Deus. Quando nós falamos sobre profético, voz de Deus, talvez alguma dúvida, questionamento pode vir para o seu coração. Do tipo, será que eu escuto a Deus? Como que é esse processo de escutar a voz de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus? Eu vou te dar a base bíblica, a referência bíblica e vou te explicar o que é a voz de Deus, o que é a sua voz, o que é a voz do inimigo. Quais possíveis formas que eu posso ouvir a Deus falar? Amém? Ok? Vamos seguir? Então vamos lá. A Bíblia diz que as ovelhas de Jesus escutam a sua voz. Eu sou uma ovelha de Jesus. Você também. Se Jesus declarou que as suas ovelhas escutam a sua voz, é porque ele tem a intenção de falar e comunicar conosco. Deus é maior interessado em comunicação. Ele mesmo diz: clamem a mim, eu vou responder vocês. O Salmo 91 também vai nos dizer que porque você me ama, porque você conhece o meu nome, você vai me clamar, você vai buscar por mim, eu vou responder para você. Eu te responderei, eu te darei longevidade de dias, eu te mostrarei a minha salvação. Quando nós falamos de Deus mostrar a salvação dele para nós estamos falando exatamente sobre o que Jesus Cristo restaurou. Ele restaurou aquilo que se perdeu, a intimidade, a conexão com o Criador que se perdeu no Jardim do Éden, Jesus Cristo restaurou. Então não há nada mais que nos separa do amor, nem da voz, nem da ligação, nem da intimidade, nem da comunhão com Deus. E tudo isso opera em nós uma transformação, uma ousadia, uma coragem, uma convicção. E vem através do Espírito Santo de Deus, o qual o livro de Atos, no capítulo 1, verso 8, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele já foi derramado sobre toda a terra, porque o livro de Joel que profetizou que nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Quando foi profetizado, no livro de Atos, Pedro se levanta após um batismo, após uma revelação sobrenatural da presença manifesta de Deus. Pedro se levanta e diz: o que aconteceu aqui neste lugar agora foi que o profeta Joel profetizou que o Espírito Santo viria, e aqui aconteceu. Ele desceu sobre nós. E o que vocês estão vendo é uma manifestação sobrenatural, a manifestação da descida do Espírito Santo. Ou seja, os céus estão sempre buscando, os céus estão sempre trabalhando, operando e comunicando com os filhos de Deus. Importante a gente saber disso, que não é nós que estamos interessadas apenas em buscar a Deus, não. É Ele que iniciou essa comunicação. É Ele que enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. E Ele fez isso por amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar.
E aqui nós vemos que o amor que Deus tanto amou o mundo, foi o fundamento para que ele enviasse o Filho dele. E o amor sempre foi o fundamento para que Deus criasse a terra e toda a humanidade e tudo que existe. E o amor tem que ser o fundamento da nossa maternidade, a nossa criação de filhos e filhas. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, eu te encorajo a ler depois, fala um pouco sobre que o amor ele é paciente, ele é bondoso, ele não se ira, ele não busca o próprio interesse. São tantas características lindas do amor. A Bíblia também diz que Deus é amor. Então, quando você está lendo este versículo, você está vendo características do próprio Deus, tudo o que ele é. E no verso 8 diz que o amor não falha. Em outra forma de dizer, Deus não falha. E se ele não falha, e se ele é amor, ele está sendo convidado para a nossa maternidade nessa jornada profética, o que eu e você podemos esperar? Nós podemos esperar a bondade de Deus. Nós podemos esperar, como diz o Salmo 27, que certamente eu verei a bondade do Senhor na terra. Certamente eu verei a bondade do Senhor ao meu redor, ao que me cerca. Nós podemos esperar que é mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós podemos crer que é mais do que nós estamos imaginando e almejando. Eu quero, em nome de Jesus, liberar expectativa sobre o seu coração agora, porque os céus têm expectativa. E quantas vezes, por desafios na maternidade, nós perdemos a expectativa em nós mesmas. Eu já perdi a expectativa em mim e Deus restaurou isso através da sua voz, através desse lugar de esconderijo, esse lugar de habitação nele. Ele restaurou. Nós somos convidadas para vivermos na habitação do Senhor e termos a sua presença manifesta. A presença manifesta dele é diferente de uma presença não manifesta. A presença manifesta fala de uma intimidade, fala de uma comunhão. E isso nós adquirimos ouvindo ele falar conosco. Não tenha medo. A minha palavra para você neste momento é: não tenha medo, não se apavore e muito menos, não se desanime. Quando você escuta eu te dizendo que você vai escutar a voz de Deus, e se você se atemoriza em seu coração e já pensa, isso não é para mim, eu quero quebrar essa mentira, porque isto é para você, porque você é filha e ovelha de Jesus. Então você escuta sim, e escuta muito bem a voz dele. Eu vivo essa liberdade dentro da minha casa. Eu vou falar para você, como que eu consegui avançar, como que eu consegui estabelecer este movimento dentro da minha casa? Simplesmente sendo intencional. Simplesmente reconhecendo, Senhor, eu preciso estar nesse lugar de habitação e eu preciso ter um coração ensinável. Essa tem que ser a disposição do seu coração neste tempo. Vamos seguir, que eu tenho mais algumas informações para falar com você. Bom, 4 possíveis formas que nós podemos ouvir a Deus. Então, quando você for perguntar, você pode escutar uma voz audível falando com você, você pode ter uma visão, você pode ver algo. O Espírito Santo pode trazer à sua memória uma lembrança de algum episódio, de alguma situação. O Espírito Santo também pode te dar uma certeza. Até mesmo antes de você perguntar, você já pode achar que sabe a resposta. Eu acho que eu já sei a resposta. Essas são as pessoas que sabem. E também tem aquelas pessoas, eu falei os que escutam, eu falei os que veem, eu falei os que sabem, né? Que tem esta certeza, e tem aquelas pessoas que sentem. Vou perguntar alguma coisa para Deus, de repente eu senti uma paz tão grande, eu senti uma alegria tão imensa. Ele fala nas nossas emoções. A voz de Deus, ela é uma voz que nos encoraja, ela é uma voz, diz no próprio livro de Coríntios, segue ali dizendo que a profecia, ela tem um objetivo, né? O profetizar, que é exortar, encorajar e edificar. Quando nós falamos de profético, nós estamos falando sobre a voz de Deus. Então, a voz de Deus, ela tem sempre este objetivo. Pegue este exemplo. É como você encontrar ouro em meio à lama. É como você extrair o ouro de um lugar onde você vai olhar que tem lama, mas ali Deus olha e vê que tem ouro, então ele foca no ouro e ele traz o ouro. Por isso, quando nós dizemos assim,
eu não sou uma boa mãe, não é o que Deus está dizendo ao nosso respeito. Ele diz ao contrário, ele diz, você é uma boa mãe, e ele chama a existência e ele decreta isso sobre você. Eu até perguntei e falei, Senhor, como que eu vou ter este exemplo e conduzir as mães nessa jornada, até para elas entenderem a autoridade que cada uma de nós carregamos no nosso falar, no nosso profetizar, e profetizar o que está escrito na Bíblia, profetizar a voz de Deus, o que o Espírito Santo está comunicando conosco. E ele me falou assim, no seu país, na própria legislação, na Constituição do Brasil, existem leis que são promulgadas, e quando essas leis são promulgadas, é obrigação da população cumprir esta lei. E existem órgãos, existem competências que zelam, que cuidam para que isso seja cumprido. Da mesma maneira, dessa mesma forma, quando uma mãe profetiza, quando uma mãe decreta a minha palavra e ela estabelece o que eu estou dando para ela como chave, como direcionamento. É como se ela estivesse sancionando dentro da casa dela, ao redor dela e principalmente sobre os filhos, porque nós temos autoridade espiritual sobre eles. Ela está decretando aquilo que está no meu coração. E ao meu dispor, eu tenho os anjos. Ao meu dispor, então, o órgão competente que vai trabalhar para que aquilo que aquela mãe profetizou aconteça são os meus anjos. O Salmo 91 diz, os meus anjos, eu dou ordens para eles, ao seu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. E ele foi falando comigo neste sentido. E claro, o Espírito Santo, ele está dentro de nós, para que ele nos lembre de todas as coisas, para que nós sejamos um com Jesus e com o Pai. Nós temos todo o arsenal espiritual favorável para nós. Por isso, rejeitemos a mentira de que o inimigo e os problemas e as circunstâncias são maiores do que nós mesmas e do que a nossa voz e do que a voz de Deus. Rejeitemos isso, que é um embaraço, e vamos declarar que nós confiamos e decretamos a voz de Deus como o guia da nossa maternidade, em nome de Jesus. Aqui eu te falei da voz de Deus, agora eu vou falar da sua voz. A sua voz, talvez você aprendeu que a sua voz não presta, que ela só atrapalha ao invés de ajudar. Mas eu vou contra isso em nome de Jesus para estabelecer sobre você a verdade. A sua voz, quando Jesus ressuscitou na cruz, ela foi santificada. Então não existe mais a minha voz não presta, não. A minha voz, ela serve como um discernimento, ela serve como um termômetro. Por exemplo, a nossa voz está às emoções. Alegria, tristeza. Lembra que nós falamos que o fruto do Espírito são amor, alegria, paz. Então são emoções. O fruto do Espírito são emoções também. Então não tem como nós falarmos assim, Deus não é emocional. Sim, Deus é emocional. Amor é um sentimento. Alegria é um sentimento. Paz é um sentimento. A nossa voz, ela diz para o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito o que está alinhado com o reino de Deus e o que não está alinhado com o reino de Deus. Por exemplo, eu estou me sentindo triste hoje, mas eu vi que o fruto do Espírito Santo é a alegria. E lembra que o fruto do Espírito Santo é o nosso padrão. Mas eu estou me sentindo triste. Eu preciso descobrir qual é o motivo da minha tristeza. Se eu estou enfrentando um luto, uma perca, aí sim eu tenho um motivo, né, para estar triste. Existe um tempo para todas as coisas. Mas eu acordei triste hoje, eu não tenho motivo nenhum. Ou é as minhas finanças, por eu estar com problemas financeiros, eu estou me sentindo triste, isso está roubando a minha paz. Aí você precisa trazer o fruto do Espírito Santo e atuar na liberdade do Espírito Santo. Enquanto nós não tivermos esse entendimento de que Deus enxerga as coisas que não são como se já fossem. O que você quer dizer com isso, Dani? Eu quero dizer o seguinte, que se na sua maternidade você está enxergando tristeza, raiva, briga, confusão, não é isso que define a sua maternidade, não é isso que define você, mas é o que Deus enxerga, é isso que define. Mas como que eu vou mudar? Como que eu vou estabelecer o correto? Você estabelece trazendo à existência o que já é no Espírito.
que é do Espírito Santo, o que é de Deus, você estabelece. Você está enxergando briga e confusão? Você vai dizer, confusão, eu estou te vivendo na minha casa agora, eu estou percebendo você na minha vida. Eu quero dizer, não faço parceria com você mais. Sabe por quê? Porque em algum momento você pode ter feito parceria com uma confusão, com uma briga. E esses tipos de discórdias e situações são guiadas por espíritos também. Então isso é sério. E Deus nos chama para viver uma liberdade que Ele mesmo produz em nós, pelo Espírito Santo, conduzindo a nossa jornada, a nossa maternidade. E que mais? A voz do inimigo. A voz do inimigo, ela vai sempre uma voz acusadora, mentirosa, trazendo enganação, trazendo culpa. E essa voz nós não devemos dar ouvido. E agora que eu falei para você que nós temos aí 3 vozes trabalhando na nossa mente, às vezes nós podemos concordar com uma mentira do inimigo. Como que eu concordo com uma mentira do inimigo? Quando você acredita que você não é uma boa mãe. Ou simplesmente quando você se explode, quando você faz essa parceria com um sentimento que não é do Espírito Santo. Mas Dani, eu estou passando por isso e eu não tenho conseguido me controlar. Eu sei, eu já estive nesse lugar. Quantas e quantas vezes eu precisei ensinar o meu filho, eu estava ali fazendo inclusive as atividades escolares, que momento prazeroso, até antes de ser mãe eu já me imaginava ensinando atividade escolar e tendo este tempo de ensino, porque faz parte da minha identidade ensinar. Eu me lembro que no período escolar eu amava passar as instruções para os meus colegas e eu sentava do lado deles e eu ficava ali, mas você entendeu? Mas você entendeu bem? Até que eu tivesse aquela convicção plena que a pessoa entendeu o que eu estava ensinando para ela. Porque com os meus filhos seriam diferentes. Mas nestes momentos, ao invés de eu ser aquela mãe que estava dentro do meu coração amorosa, totalmente paciente, atenciosa, olha só a minha voz querendo ser o que o Espírito Santo é. A minha voz desejando isso. E o Salmo 27 fala sobre isso também. Sobre buscar, o meu coração diz sobre o Senhor, buscarei a tua face. Ao meu coração me ocorre que eu buscarei a tua face, Senhor. Então isso fala da nossa criação, a nossa identidade já é colocado no nosso íntimo do nosso ser, que nós fomos feitos para sermos a imagem e semelhança de Deus. E nestes momentos, em vez de eu terminar como eu comecei, toda gentil e paciente com meu filho, eu terminava realmente parecendo uma jararaca. Vou usar essa expressão de uma cobra jararaca. Era terrível, era gritos, era briga, era descontrole e o meu filho totalmente encolhido, intimidado, porque eu acredito que as crianças elas não foram feitas para serem criadas debaixo do controle. O que explica o porquê você pode estar fazendo isso com o seu filho ou com a sua filha. Pode ser por conta da criação. A sua avó, bisavó, a sua bisavó educou a sua avó e a sua avó educou a sua mãe te educou. E nisso tudo, elas podem ter feito uma criação que não estava alinhada com o coração de Deus. Onde não foi quebrado o poder do controle e do medo. Não estou dizendo que isso de fato aconteceu, mas na minha história eu posso compartilhar para você que nessa jornada Deus mostrou para mim em sonhos, conversou comigo, Ele me dava revelações de que havia sim situações espirituais que eu recebi principalmente na minha criação e que construíram em mim um modelo e que me influenciavam, mas o Espírito Santo me deu estratégias e nessa jornada profética eu estou disponibilizando para você um material, estou disponibilizando para você perguntas, para você trabalhar com a sua criança, ouvindo a voz de Deus, praticar isso, trazer essa intencionalidade. Mas assim, quem vai falar coisas profundas ao seu coração é o Espírito Santo e eu sei que vocês vão se maravilhar com o que ele vai falar, porque a glória de Deus, ela promove este maravilhamento em nós. Amém? E eu louvo a Deus por esta oportunidade e por este privilégio de semear isso na sua vida, de empoderar você para viver uma liberdade na sua maternidade. Em nome de Jesus. Falamos então sobre as vozes
e as possíveis maneiras que você pode escutar a Deus, uma voz audível, vendo, sentindo algo ou tendo uma certeza. Aí eu coloquei algumas perguntinhas para mim estar fazendo, apresentando para vocês e junto com elas a resposta do que eu acredito e assim te empoderando neste conhecimento para que você esteja preparada aí nessa jornada que vai ser incrível. Então, primeira pergunta aqui da listinha é a seguinte. Primeiro de tudo que nós precisamos entender, eu já falei isso no começo, mas eu vou repetir aqui, você precisa ter a convicção e a certeza que Deus fala com você e que você escuta e que o nosso design, ele foi feito para escutarmos a voz de Deus. Amém? Essa é a primeira coisa, eu até te convido a declarar agora, Deus fala comigo e eu escuto Ele muito bem. A primeira pergunta eu coloquei assim, mas como eu e meus filhos vamos ouvir Deus? Na realidade, eu já respondi ao longo deste vídeo essa pergunta. Vocês vão ouvir daquelas 4 possíveis formas, mas Deus é todo poderoso, é onisciente, é onipresente. Então, a gente não pode limitar. Ele vai falar em sonhos, ele vai falar na própria palavra, no próprio desenho que a sua criança estiver desenhando, produzindo, ele é ilimitado e que você escolha acreditar que não depende do seu esforço para que você escute ele. Depende da comunicação que ele tem, ele é o maior comunicador. Não estou dizendo que você não vai ter uma parte intencional nisso, sim, você terá. Mas o que eu estou querendo te dizer que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E Ele é por ti e Ele é contigo. Pergunta número 2. De qual maneira eu começo? Você começa liberando fé na sua casa. Você vai liberando esta convicção, essa certeza de que a voz de Deus é para você. Vai trazendo à existência as coisas que você deseja dentro da sua casa, como nós falamos, utilizando a base aí do Espírito Santo. O que está desalinhado, eu vou quebrando e eu vou tirando. O que mais? E se eu não ouvir nada? Aqui eu quero falar algo muito importante com você. Olha, veja bem, até agora, há poucos dias atrás, você não sabia que era possível viver uma liberdade usufruindo da voz de Deus dentro da sua casa. E agora você já sabe. E eu quero que você caminhe nisso. Que se perguntar qualquer coisa e não escutar nada, que você não desista, mas persista, permaneça nisso. Porque Jesus disse que quem permanece nele, ele vem nessa pessoa, ele faz morada nessa pessoa. Então não quer dizer que porque você não escutou, que Deus não está falando com você. Mas vamos imaginar um cenário onde tem muita bagunça, muito som alto e nessas reuniões familiares de final de ano, um fala, o outro fala, criança grita e é barulho de música. Quantos sons estão no ambiente? Quantos barulhos estão no ambiente? E para você de repente escutar alguém que está do seu lado, você precisa chegar bem pertinho para escutar aquela pessoa. Então quando você não escutar, não acredita na mentira de que você não escuta Deus. Mas vá para o esconderijo do Altíssimo, nesse lugar secreto, incline o seu coração para buscar a Deus ainda mais. Isso vai produzir para você um aumento da voz do Senhor, vai liberar mais fé no seu coração. Mas não desista, não acredite nessa mentira de que a voz de Deus não é para você. Tá bom? Essa é uma grande estratégia do inimigo, quando estamos perguntando e talvez não escutamos nada. E eu vou falar para vocês, isso já aconteceu comigo. Eu mesma já perguntei coisas para o Senhor e me pareceu que Ele não respondeu nada. E sabe o que eu fiz? Perguntei de novo num outro momento e Ele me respondeu. Talvez, outra questão. Quando a gente não está talvez bem emocionalmente, isso pode nos atrapalhar sim a escutar a voz de Deus. Não que é a vontade do Senhor, mas isso pode nos atrapalhar, porque isso está falando dos filtros, o filtro que eu tenho. Então eu te encorajo, anota até essa pergunta aqui, tá? Se você perguntar alguma coisa para Deus e parece que não escutou nada, que você pergunte assim, Deus, onde eu deixei de ter esperança relacionado a este assunto?
ou simplesmente declare. Eu declaro esperança neste momento sobre ouvir a voz de Deus. Amém? Que mais? Como vou saber que está dando certo? Isso não é difícil de você saber que está dando certo. Mas assim, como fica esta... mas será que é minha voz? Mas será que é Deus que está falando comigo? Aí você vai fazer aquele filtro que eu acabei de te ensinar. A voz de Deus, ela encoraja, ela edifica, ela exorta, ela traz confiança, ela traz identidade. Por exemplo, quando eu comecei a ensinar os meus filhos, eu falava assim, vou perguntar para o Espírito Santo, o que você quer me falar agora? E ele falava, ele me disse que ele é lindo, que eu sou lindo. Aí perguntava no outro dia de novo, lindo, eu escutei lindo. E o meu filho até mais novo, eu falava assim, pergunta alguma coisa para o Espírito Santo agora. Ele falava, eu escutei Homem-Aranha, eu ouvi Homem-Aranha. Eu lembrei do Homem-Aranha. E você, o Espírito Santo vai te ajudar, confie nisso, a entender o que ele está comunicando para a sua criança naquele momento. Pode ser que ele utilize exatamente algo que a sua criança gosta muito. O meu filho gosta muito de Homem-Aranha. Então eu entendi que o Espírito Santo estava falando com ele nesse sentido. O que você não pode fazer é desencorajar. Assim, mas o Espírito Santo não está falando isso para você. Nunca faça isso, mas encoraje. Nossa, você escutou isso. E aí que você que é uma mãe que conhece o coração do seu filho, porque você tem o coração do seu filho nas tuas mãos, essa é a vontade de Deus, você vai e fala, nossa, você gosta disso, né filho, né filha, que incrível. Deus está falando para você sobre isso. Olha, ele tá comunicando para você, né? Até o meu filho estava brincando, não lembro bem certo o que ele estava fazendo aqui em casa, e aí a gente foi dormir, eu falei, pergunta para o Espírito Santo o que ele quer te falar. E aí ele falou assim, ele perguntou, Espírito Santo, o que você quer me falar agora? E aí ele falou, ele me mostrou que, lembrei, ele me mostrou que eu estava brincando com o besouro, eu me lembrei que eu estava brincando com o besouro, mãe. Falei, nossa filho, que incrível, ele te mostrou que estava com você quando você estava brincando com o besouro, entende? Como é diferente? E em nome de Jesus, eu falo aqui isso com muito temor, porque eu vejo que Deus quer restaurar essa simplicidade, essa espontaneidade de estarmos na presença dEle. Nós não precisamos ter medo. Hebreus diz que nós podemos chegar com ousadia na presença, no trono da graça, e neste lugar nós podemos ser livres. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então eu abençoo a sua casa com liberdade também, neste sentido de colecionar testemunhos da voz de Deus. Amém? Nós não vamos esperar que Ele fale conosco somente daquele jeito. Ele vai construir essa jornada com vocês. Eu confio nele e eu te convido a confiar também. E como... só uma observação. Então, como que eu vou saber que está dando certo? Vocês vão começar a perguntar e vocês vão começar a fazer o filtro do que vocês estão ouvindo. Meu filho, minha filha perguntou e escutou algo no sentido assim, me mostrou que eu tô triste. Bom, tristeza não é um fruto do Espírito. Se ele mostrou algo nesse sentido de estar triste, você vai trabalhar. Veja como você vai crescer nisso daí também. E você tá triste mesmo, filho? Você tá mesmo triste, filha? Aí você vai falar, bom, se você está triste, o fruto do Espírito Santo não é tristeza, vamos pedir, Espírito Santo, o que você me dá agora? E aí vocês vão crescendo nisso. Foi assim que eu comecei a praticar e a elevar a voz de Deus dentro da minha casa, sendo intencional, em aprender que toda fala dele para mim é um convite. Imagina que você está conversando com aquela amiga querida e ela te comunica uma coisa e daí você fala, nossa, que incrível, que legal, e a conversa vai andando e vocês conversam sobre várias coisas. É dessa mesma forma. Tudo que o Senhor falar para vocês é sempre um convite para mais. E principalmente se você não entendeu, nossa, mas eu não entendi o que Deus está querendo dizer. Você pode perguntar, Espírito Santo, não entendi. O que você está querendo comunicar com isso daqui? Amém? E como será a disposição do meu coração neste tempo? A disposição do seu coração neste tempo tem que ser intencionalidade. Você precisa ser intencional. Vale dizer para você que eu
neste ensino com as minhas crianças, a misericórdia de Deus foi muito grande na minha casa, porque às vezes eu queria até forçar que eles perguntassem algo para Deus, e o Espírito Santo era sempre muito amigo e parceiro e respondia a eles. Mas eu percebo hoje que o forçar, às vezes, ele pode trazer um certo controle sobre a criança. E não fazia bem nem para mim. E hoje eu entendo que essa disposição do meu coração naquele período não estava tão certa. Mas Deus sabia que eu queria ensinar, que eu queria que meus filhos aprendessem, e a misericórdia e a graça dele nos alcançou. Mas o que eu desejo para você? Eu desejo que você esteja com o seu coração totalmente cheio dos frutos do Espírito Santo. Quando você estiver praticando, ensinando, você vai perceber como estão as suas emoções. E você, no menor sinal em que você vê que você começou a se sentir com raiva, irada ou sem paciência, você vai dizer: eu estou percebendo a ira, a raiva, a falta de paciência neste momento, e eu estou dizendo: vão embora. Eu não convido vocês para dentro da minha casa e para este lugar de influência onde eu governo, onde eu domino. Vocês vão rejeitar isso e vão declarar: eu convido agora a paciência, a paz, a amabilidade, a mansidão. Eu convido o domínio próprio, sabe? Quando eu comecei a praticar esta ativação do que eu concordo e o que eu não concordo, várias vezes, não foi apenas uma vez que eu tive que fazer isso. Inclusive, teve momentos em que eu precisei ir para o meu quarto, fechar a porta e falar para a raiva e para qualquer outro sentimento que eu percebia que estava vindo: eu não te aceito aqui. Você vai embora em nome de Jesus. E sabe o que mais? Você pode declarar isso sobre os seus filhos também, ok? Não se preocupe tanto com eles estarem ouvindo neste momento, mas entenda desta forma: esta é a minha leitura. Você está apresentando algo que não tinha, mas agora tem. E vocês estarão vivendo num momento de conexão, de intimidade, comunhão. E isso vai ser o mais importante. O mais importante vai ser este momento de intencionalidade. Tudo bem? Glória a Deus por isso. Dani, e se as coisas saírem do controle? Bom, se falando de ensino a crianças, nada está no controle no sentido de queremos definir como que vai ser. Porque as crianças, elas são muito espontâneas e elas são muito livres, e Deus ama isso nelas. E nós, como mães, às vezes atrapalhamos as crianças de serem o que elas foram feitas para ser. E isso é uma realidade que eu creio que Deus quer mudar dentro da sua casa. Ele mudou dentro da minha casa. Hoje eu consigo ver num momento em que um dos meus filhos talvez está expressando aquilo que não é do reino de Deus. Eu consigo olhar para ele e falar: filho, você é incrível demais para expressar o que você está expressando. Lembra, o fruto do Espírito Santo é este. Você vai aceitar ou você vai rejeitar esse sentimento? E eles falam: não concordo, eu não vou aceitar. E eu faço este mesmo processo de ensiná-los a não concordar. E faço isso comigo às vezes, sim. Porque o reino espiritual, hoje, nós temos toda a autoridade, porque o Espírito Santo desceu sobre nós. Mas o inimigo, ele não respeita muitas vezes esse limite, e nós precisamos lembrar ele. A Bíblia diz que quando um demônio é expulso de uma casa, ele vai embora, mas quando ele volta, então ele volta. Ele volta, e ele volta para ver se aquela casa está preparada, está cheia, ou se ela está vazia. Se ele encontra a casa limpa e vazia, o que ele faz? Ele volta e a situação daquela pessoa fica pior. Então ele não respeita uma lei, um princípio como nós vamos respeitar. Procurei aqui a melhor palavra para te definir isso. Como nós vamos respeitar. Então, nós precisamos usar da nossa autoridade mais de uma vez. E às vezes ser incisiva naquele mesmo ponto. Eu acredito que isso até tira uma dúvida aí que algumas de vocês poderiam ter: mas eu não estou em Jesus Cristo. Por que que isso ainda existe na minha casa? Existe porque
são concordâncias que nós fazemos e muitas vezes com a nossa boca nós não quebramos o poder, mas também porque existe esta ação do inimigo não respeitando da maneira que deveria, e se a gente não estiver posicionados no conhecimento de quem nós somos em Cristo Jesus, nós podemos permitir a presença dele ali. Mas em nome de Jesus, tudo muda quando a gente entende esta autoridade e é isso que Deus está restaurando em você neste tempo. Mais do que aprender simplesmente a ouvir a voz dele, é você ter a sua autoridade restaurada e a confiança e a segurança em você mesma, porque essas situações da maternidade que nós enfrentamos com os nossos filhos, elas muitas vezes nos desencorajam e nos desmotivam e nos levam a acreditar que não somos boas mães. E aí, quando você acredita nisso, você faz parceria com a insegurança. Eu fiz muito isso, estou falando com alguém de autoridade no assunto. Eu fiz muito isso, eu convidei a insegurança e isso me atrapalhou muito a ser a mãe poderosa que Deus me chamou para ser. Quando perceber que as coisas começaram a sair do controle, lembre-se, pratique essa ativação e rejeite o mal e coloque o inimigo para longe de você, coloque a semente do mal para longe de você. E aqui um lembrete importantíssimo, no ensino às crianças, quem tem que ser os maduros somos nós, não são eles. Não podemos esperar deles um comportamento mais racional do que os nossos. E o que eu quero que vocês desfrutem dessa liberdade e dessa espontaneidade que as crianças promovem. Então, de repente, você vai pegar ali o papel para fazer o ensino com a criança e o seu filho vai começar a conversar e, de repente, você vai sentir essa dificuldade. Talvez seja bacana você largar o script do papel, do que está ali, e ouvir o que a sua criança está comunicando e entrar neste mundo dela. Deus faz isso e eu tenho exemplos de como que ele é didático e ele comunica com a criança naquilo que ela está precisando naquele momento. Essa é a didática de Jesus. Ele não vai simplesmente chegar e falar assim que você tem que fazer, não. Ele encontra o seu coração, ele encontra o coração da criança, ele encontra o seu coração e ele diz, aí sim ele te diz de que forma que você vai fazer, tá bom? E o que eu vou convidar para esses dias de ensino e como vou fazer isso? Você vai convidar o amor, os frutos do Espírito, novamente, eu estou falando sobre isso aqui, eu quis ser intencional em colocar, sem o amor nós não podemos fazer nada, Jesus disse, nós devemos uma coisa, você deve uma coisa para o seu filho e seu filho deve uma coisa para você, o amor. Jesus disse, todos saberão que vocês são meus discípulos porque vocês estão amando uns aos outros. Quando eles verem que vocês estão amando uns aos outros, eles vão saber que vocês são os meus discípulos. Então o amor tem este poder. O amor não falha, Deus não falha. Declare essas verdades sobre a sua casa, renove a sua mente nessa certeza. E desta forma, eu creio que você terá uma jornada incrível. Eu quero te convidar agora para fazer essa pergunta para Deus e você pode ficar à vontade depois para enviar no meu particular ou compartilhar no grupo e você vai perguntar a Deus como você me vê como mãe. Não se canse de perguntar isso, porque ele sempre é novidade. Então, cada vez que você perguntar, você vai escutar algo diferente. E também você pode perguntar, Deus, o que você tem para essa jornada? O que você tem para mim nesses dias que estaremos nessa jornada profética? Em nome de Jesus, eu oro ao Pai agora e eu declaro as bênçãos, as ricas bênçãos sobre a sua vida. Ô Pai, muito obrigada. Eu te agradeço porque nós dizemos, Senhor, nós estamos dizendo, como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer ao Senhor. Então o Senhor nos diz que nós podemos dizer a seu respeito. Então dizemos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que nós estamos escondidos nesse lugar seguro que é você, Pai. Você é este lugar seguro
Você é este lugar de amor, oh, você é este lugar de alegria, você é este lugar de bênção, oh, xerebababaxô, você é este lugar de habitação. Obrigada, 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 Espírito Santo. Vem com a tua glória, vem com o teu poder e encontra estas mães, Senhor, encontra essas maternidades, ou na Macatorrelá, em nome de Jesus, e essas crianças, Pai, em nome de Jesus, eu declaro calado a voz do medo, a voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz da rejeição, a voz do abandono, a voz da incredulidade, em nome de Jesus. Eu aplico o sangue do Cordeiro, Senhor, e eu declaro, Pai, a tua presença nestas famílias. Muito obrigada por isso, muito obrigada por essas mães, muito obrigada pelas crianças, Senhor, que são tuas. São todos teus, Senhor, são todos teus. E eu te agradeço, porque você é bom e certamente nós veremos a tua bondade, Senhor. Certamente nós veremos a tua bondade. Em nome de Jesus eu declaro um novo cântico, um novo ânimo, Senhor. Uma nova maneira de se enxergar e de se posicionar na sua presença para essas mães. Para a tua honra e para a tua glória. Amém. Deus abençoe, queridas.